Sat FM, 10 horas e 2 minutos. Tá me ouvindo bem aí? Tá... Sim, muito bem. Beleza, então vamos lá. Vamos bater um papo agora interessante, né? Com o Dr. Marcelo. Você me corrige, Marcelo Chiuto, é isso mesmo? É isso mesmo, Paulinho. Cirurgião oftalmologista do Instituto Tadeu Civintal. Vamos lá, pessoal. Você sabia que muita gente está perdendo qualidade na visão sem perceber? Sabia ou não? Claro que sim, ou não, né? O uso excessivo de telas, hábitos errados e a falta de prevenção pode causar problemas sérios nos olhos. Hoje vamos conversar, né, com o Dr. Marcelo sobre aí um especialista para entender os sinais de alerta e os erros mais comuns e como proteger a sua visão no dia a dia. Se você usa celular, trabalha em frente a telas ou sente qualquer desconforto visual, essa entrevista é para você. Lembrando que você deixa o seu comentário no rodapé aí da nossa entrevista, né? No Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Dá seu like, curte, compartilha. Doutor, sua mini biografia e vamos que vamos começar. Prazer. É um grande prazer, Paulinho, estar aqui com você e seus ouvintes nesse programa de tanto sucesso e de utilidade pública indiscutível. Eu fico muito feliz em participar e agradeço muito a oportunidade de colaborar para o esclarecimento da nossa população. Sim, você poderia falar um pouco sobre a sua carreira, né? Os seus estudos, quantas universidades, Brasil, fora do Brasil? Fica à vontade. Você sabe que uma formação completa na carreira médica e mesmo na oftalmológica igualmente, ela é bastante longa, né? Então, são 6 anos de faculdade de medicina. Muita coisa. São 3 anos de especialização em oftalmologia geral. Né? E isso sem contar os outros cursos que nós fizemos aqui, fora do Brasil, além de um mestrado e doutorado em ciências médicas. Nossa, então vamos deixar para lá. Bom, vamos lá, vamos começar com as perguntas, né? Que muita gente tem dúvidas, fazem muitas coisas erradas, né? Quais são os problemas de visão mais comuns no Brasil? Os problemas de visão mais comuns são indiscutivelmente aqueles que geram uma graduação, ou seja, a necessidade de óculos, que faz com que a pessoa tenha dificuldade de leitura ou mesmo na visão à distância, e aí ela vai procurar ajuda médica. Obviamente que quando você é adulto, você tem discernimento para tomar essa iniciativa. As crianças já não têm. Então, isso é uma coisa muito séria que deve ser enfatizada para os pais que nos ouvem, né? Porque o cérebro é o processador da imagem, Paulinho. Então, é ele quem aprende a ver, digamos assim. E se você não tem uma estimulação visual correta, o que demanda também uma correção com óculos, ou mesmo correção de estrabismos, por exemplo, até os 7 anos de idade, você perde a chance do desenvolvimento neurológico e a criança ficará com uma deficiência permanente. Puxa, é coisa séria então, hein? Muito séria. Então, eu vou dar um exemplo aqui, se você me permite, né? Fique à vontade. Nós temos 1 hora de entrevista. Oh, que bom. Então, olha só, eu estou me lembrando desse paciente que é um paciente muito querido para mim, que ele chegou ao consultório com 7 anos de idade, pais extremamente zelosos, super cuidadosos, e notaram algo de estranho, mas não sabiam o que ele tinha. Então, quando examinamos o primeiro olho, esse menino não tinha grau algum, 0, normal, olho perfeito. Quando fomos examinar o outro olho, ele tinha 12 graus de miopia. Nossa, muita coisa. Então, obviamente que não é comum existir um disparate tão grande de graduação de um olho para o outro, mas esse caso era assim. E aí o que acontece? Se você tem um grau muito grande, que não é corrigido, aquele embaçamento na visão faz com que o desenvolvimento neurológico fique prejudicado. Não sei se eu fui claro na explicação, né? O cérebro ele não vai conseguir processar as duas imagens numa imagem só e ele identificar exatamente o que está vendo, o que está enxergando. É mais ou menos isso? O Paulinho, que todos vocês sabem, né? Que vocês que nos ouvem, não é somente um apresentador, mas alguém muito culto e muito
versado em todas as áreas, né? Então fica mais fácil fazer entrevista assim. Porque eu, como você está vendo que eu estou usando óculos, né? Então, Sim, depois eu conto o meu caso, mas claro. o caso aí do cérebro, hein, pessoal? Ele vai explicar, mas eu não sou médico, mas vou dar a minha ideia aqui. O cérebro, você pega as duas visões, lado direito e lado esquerdo, ele mostra ali, você está vendo a imagem, ele processa dentro do seu cérebro a identificação daquela imagem, se ela está borrada, se está fora de foco, é coisa mais ou menos parecida. Não? Então nós vamos separar a sua pergunta em duas, tá bom? Então, Tá. só para concluir a história da criança, Uhum. então imagine só, vou dar um exemplo para ser mais didático. Imagine que a criança nasceu com. É só uma hipótese, tá? Tá, tá. Por favor, não sigam, jamais façam algo parecido, mas é para que vocês compreendam. Imagina que a criança nasceu com os olhos perfeitamente normais, sem grau algum. Mas aí, por algum motivo, ela ficou com um curativo ou uma gaze ou um véu em um dos olhos. Se você não tirar aquela obstrução, ou seja, o olho é normal, mas a imagem não chegará ao olho de maneira perfeita, o cérebro já vai deixar aquele olho enfraquecido neurologicamente. Então, é a falta de estímulo visual correto. Não precisa nem ser uma lesão. Agora, se você tem um grau não corrigido, também funciona como se eu tivesse com um véu na frente do meu olho. E isso tem que ser corrigido na primeira infância. Então, esse é um ponto. Desenvolvimento visual. O segundo ponto que o nosso caríssimo Paulinho tocou aqui é sobre nós temos dois olhos, duas câmeras, e a imagem chega por duas câmeras e tem que virar uma só, senão eu estaria enxergando dois Paulinhos aqui agora. Sim. Por que eu enxergo um só? Porque as imagens se fundem no cérebro. Né? E, além disso, não só se fundem para que nós vejamos uma pessoa só, um objeto só, como também para que eu veja tridimensionalmente, ou seja, eu tenho essa noção de profundidade, de 3D, como está na moda falar, eu preciso ter os dois olhos. Quem tem duas imagens para dar essa noção de profundidade? Quem tem um problema em um dos olhos e o outro, mesmo sendo normal, vai ter, por exemplo, dificuldade em servir café num bule para várias xícaras, porque ele vai errar o cálculo da distância até as xícaras. Assim como não vai conseguir aproveitar um filme 3D no cinema, porque há necessidade dos dois olhos funcionando igualmente. O que aconteceu com essa criança? Vamos finalizar a história desse menino dos então, 12 graus. Olha, eu quero fazer um parênteses aqui, que eu adoro rádio, porque nós temos a chance de explicar corretamente. Eu dou entrevista na televisão muitas vezes, aquele tempo restrito, e às vezes você divide com mais de um entrevistado, então a gente não tem a oportunidade que você está nos dando agora. Então vamos lá, essa criança é uma história que me dá muito orgulho e muita satisfação. Por quê? Se ele chegou aos 7 anos, em tese, aquele olho que não foi estimulado com 12 graus de miopia já estaria enfraquecido para sempre. Porque se desenvolve um fenômeno chamado ambliopia, que é um olho neurologicamente fraco. E aí tem um outro problema. Como é que você vai dar um óculos com 0 grau num lado e 12 graus no outro? Aí, esta questão que você citou da junção das imagens não seria possível com óculos, porque o foco, um fica muito à frente e o outro atrás. Se eu estiver falando difícil, você me corrija, tá bom, Paulinho? Tá. Aí, o que aconteceu? Nós precisaríamos, no caso de um disparate de graduação tão grande, se você é adulto, você até propõe, às vezes, cirurgias para igualar o grau. Mas no caso da criança, não era possível fazer cirurgia, nem desejável. Então, nós precisaríamos colocar uma lente de contato. Agora, imagina colocar uma lente de contato num menininho de 7 anos. E esse menino era tão bonzinho e tão colaborador que ele aceitou e usou corretamente a lente de contato, assim como a oclusão no olho bom para a estimulação do olho ruim. Né? E quando
Ah, congelou a imagem. Com aproximadamente 5% de visão nesse olho, e como tratamento, hoje, ele tem mais de 20% a 30% de visão recuperados, né, porque ele chegou tardiamente. Mesmo assim, saindo da regra dos 7 anos, nós conseguimos que ele tivesse uma visão recuperada, e hoje esse menino já está na faculdade, tem uma vida normal, né, ainda é usuário de lente de contato num dos olhos. Quantos graus? Com aproximadamente uns 15 graus. 15 graus ficou o olho dele? Ele cresceu e o olho cresceu também, né? Mas então, ele está tendo uma vida normal, mas e gerou, inclusive, um grande sentimento de culpa nos pais, porque eles eram extremamente zelosos, como eu disse, e acham que não perceberam, mas é realmente difícil perceber quando a criança não se queixa. Por isso, vale aqui a recomendação de que todos os pais levem seus filhos para um exame oftalmológico precocemente. A partir de quantos anos? Se perceber qualquer suspeita, como um estrabismo, ainda que mínimo, imediatamente, com meses de vida. Mas se por acaso só for uma checagem de graduação, né, pode levar já com 1, 2, 3 anos de idade, que será tempo hábil para a correção de algo que seja necessário. Então pode ser, por exemplo, um exame corriqueiro, como ir num dentista, por exemplo. Uma coisa que você fala, eu tenho uma criança de 2 anos, eu vou levar, só para fazer um exame oftal, para ver se tem algum problema de graduação, de graus. Os pediatras, os pediatras conceituados e bons, eles já fazem uma avaliação, não só para tentar perceber algum desvio, alguma anormalidade evidente, como também perceber se o reflexo da pupila está presente ou não, porque pode indicar a presença de um tumor que acontece na primeira infância em crianças, né? Como a filha de um apresentador muito famoso que divulgou publicamente o caso de sua filha, que é o Thiago Leifert, recentemente, não sei se você ficou sabendo. Não. E ela nasceu com esse tumor, né, ocular. Então, ele e a sua esposa dedicam até hoje uma boa parcela do seu tempo para poder informar a população da necessidade desse exame precoce. Então, sim, respondendo à sua pergunta, todos deveriam levar as suas crianças para um exame oftalmológico já nesses primeiros anos de vida. Importante que todos os pediatras façam esses exames, né? Seria, vamos dizer, o pai, a mãe, cobrar isso do pediatra, né? Nesse caso, o pediatra nem só ver se tem problema de saúde física e tal. Doutor, dá uma olhadinha nos olhos do meu filho, vê se tem algum problema. Mas você vai ter que levar no oftalmologista. Tá bom, então, vou levar no oftalmologista. Mas seria importante que o pai e a mãe sempre cobrasse esse tipo de atitude do pediatra. Dá uma olhadinha nos olhos do meu filho. Né? Isso mesmo. E existem oftalmologistas com a especialização em pediatria que têm muitos recursos para distrair as crianças, para que o exame seja agradável, para que a criança colabore sem medo. Então, eu sugiro que procurem um desses profissionais para poder ficarem tranquilos enquanto pais no desenvolvimento correto da visão dos seus filhos. O Sistema Único de Saúde tem essa opção para quem não tem condição financeira de contratar uma clínica? Sim, o Sistema Único de Saúde oferece consultas com oftalmologistas, embora exista um esquema que exija a necessidade de passar por um pediatra antes, para que esse pediatra encaminhe ao profissional especialista. Entendi. Bom, hoje já a gente percebe que a criançada já está tudo com o celular na mão desde pequenininho, que os pais, para parar de chorar, dá um celular para a criança ficar brincando ali, jogando. E aí, gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre a criançadinha, molequinho de 5 anos já está com o celular e sabe mexer mais que o pai no celular. É verdade. Esse é um problema mundial, sabe, Paulinho? Sim. Que o advento dos eletrônicos em geral, né, e especialmente os celulares, trouxe, né, e há uma problemática aí oculta que ninguém quase cita, né, porque o olho humano, para ser absolutamente sincero, ele foi feito para contrastes
que não emitam brilho próprio, né? Ou seja, quando você lê um papel, um livro, você tem um contraste gerado pela cor da tinta, da caneta, do lápis, com a iluminação da sala. Então, esse tipo de leitura, ele não provoca mal algum, muito ao contrário, né? Ele é benéfico, inclusive intelectualmente. Mas tudo que emite luz gera, de certa forma, um estresse para os olhos, né? Especialmente as telas hiperbrilhantes, e que vendem mais. Então, então, a primeira dica que eu posso dar, é a mais importante de todas, é limitar o tempo que se gere um vício psicológico na criança e que ela não tenha um exagero de exposição a essas telas. Por exemplo, eu quero assistir um filme. Por que vai assistir um celular num hiperfoco ao invés de assistir uma televisão, numa sala de ambiente mais corretamente iluminado? A segunda dica é jamais utilizar os celulares no escuro, porque aí o foco de luz ele fica concentrado e as pupilas dilatam. Então, a exposição fica aumentada e isso é muito prejudicial. A terceira dica que eu vou dar aqui, pode falar de todas já ou não? Pode, manda bala. A terceira dica que eu vou dar é que os celulares mais modernos, desde que não seja muito antigo, ele já tem um recurso, tanto no sistema Android, quanto no sistema iOS dos iPhones. Então, eles têm um recurso de filtrar a luz azul, que é o espectro de luz mais prejudicial aos olhos. Então, você vai deixar a sua tela ficar numa cor mais âmbar, aquela cor mais amarronzada, que também é menos prejudicial do que aquela luz azulada. E os celulares vêm de fábrica com a opção azulada. E por último, para aqueles Desculpa interromper, é que no celular está escrito luz noturna, né? Depende do celular, né? O meu tá lá, luz noturna. Quando você tem se você tiver o sistema iOS, vai vir assim, até vem em inglês, sabe? Escrito Night Shift, que significa que você pode programar o horário em que você quer que o celular fique naquela cor, ou de maneira constante, né? E nos Androids, às vezes vem luz noturna, às vezes vem filtro de luz azul, depende da marca. Tá. Mais uma dica. E mais uma outra dica é que aqueles que puderem, infelizmente no Brasil a maioria não é de boa qualidade, mas se puser uma película fosca, uma película antirreflexiva na tela do seu celular, isso também vai ser bom. E como eu sei disso? Quando eu estou com o celular apagado, desligado, eu vou olhar para a tela e não vou enxergar o meu reflexo. Não são aquelas películas de privacidade que você só não enxerga na lateral, mas é uma película que faz com que a sua tela seja fosca. Então, elas são menos populares do que as brilhantes. Eu estou olhando aqui. Mas elas são as melhores para os olhos. Eu estou olhando o meu celular para ver se tem isso daí. Então, desliga o celular, Paulinho. Desliga o seu celular e veja se você está enxergando o seu simpaticíssimo rosto na tela. Aproveitando esse negócio que você falou aí, e o óculos anti-reflexo que eles vendem aí, que tem... Não, calma aí que eu chego lá. Vamos tá primeiro terminar o celular. Você quer saber se eu estou me vendo aqui com o espelho? Isso. Tô me vendo. Olha lá, eu tô de óculos, dando tchauzinho. Ou seja, a sua tela não é antirreflexiva. Me vendeu, vale fui enganado. Película baratinha aí. Fui enganado. Para poder diminuir esse reflexo que também é indesejável aos olhos. Então, para completar as dicas, né, manter uma boa distância do celular dos olhos, né, gerar pausas, ou seja, é outra coisa que é difícil de fazer quando você está embalado em algum interesse, mas sempre se perguntar, preciso fazer isso? Tá, mesmo que seja diversão, eu estabeleço um tempo e paro para olhar o horizonte, olhar algo natural, sem sair de uma tela e para outra, que aí não adianta nada, né? Então, as pausas são muito necessárias.
Marcelo, você falou de celular e o computador. É a mesma coisa? Mesma coisa, embora a luz do computador seja, dos monitores seja mais, em geral, seja mais distribuída, há máquinas, inclusive, eu não vou citar nome de marca aqui, por uma questão óbvia que a gente está num canal de divulgação pública, mas há telas que são hiper brilhantes porque elas realmente vendem mais. Quando você vai na loja e vê uma dessas telas, você fica encantado com as cores que brilham, mas isso é muito ruim. Então, se você for comprar um laptop novo, você já pode comprar o laptop com uma tela antirreflexiva, de marcas que oferecem essa opção. E se você não já tiver um computador e quiser melhorar a sua condição visual, você pode comprar um monitor com tela antirreflexiva de fábrica e fazer uma conexão com o seu laptop para que não exista esse brilho de espelho na tela, que também é muito ruim. Eu gosto Até monitores mais modernos, que tem até alguns outros recursos, como também o filtro da luz azul. Assistir, que nem a gente vai no cinema, eles apagam a luz do cinema e todo mundo fica no escuro, certo? Para assistir um filme. Eu adoro assistir filme em casa com a luz apagada no escuro. É prejudicial? Na verdade, Paulinho, assim, eu sou também igual a você, adoro cinema, adoro assistir filme. E no cinema, obviamente, que você não tem o que fazer, vai ser daquela forma. Mas imagina o tamanho da tela, é uma exposição controlada de 2 horas aproximadamente. Então, tudo bem. E também a gente faz com pouca frequência. Mas em casa, realmente é muito complicado você apagar a luz, porque você cria uma exposição ocular muito maior com a luz apagada, suas pupilas estão dilatadas. Existem alguns tipos de televisão hoje em dia, mais modernas, que são mais preparadas a uma luz diminuída, mas o ideal do ponto de vista de saúde ocular é não apagar a luz. Infelizmente, para nossa infelicidade. Mas pode deixar meia luz, né? Tipo, tá com a cortina, fecha um pouco a cortina, um pouco de claridade, né? Então, assim ficaria melhor. Tá. Dor de cabeça. Não, vamos falar do óculos do filtro azul lá que eles vendem, né? Você quer um antirreflexo na hora de mandar fazer o óculos? Para aquela proteção da luz azul para você usar no computador. Isso é verdadeiro, é mesmo? Até faz o teste com a luzinha ali, tá vendo? Não passou a luzinha azul no óculos e tal. Olha, Paulinho, o que acontece é que as óticas têm estratégias de venda, né? Eu tenho que falar a verdade aqui. Sim. Né? Porque todas as lentes, desde que sejam minimamente sérias as empresas fabricantes, já vêm de fábrica com filtro contra a radiação ultravioleta. Então, aquele aparelhinho que algumas mostram, que você está bloqueando 100% da radiação ultravioleta, deveria existir em todas as lentes, sem exceção. Não é algo que você tem que cobrar a parte, você tem que colocar a parte. Isso tem que vir de fábrica com qualquer lente, desde a mais simples até a mais sofisticada. Agora, colocar filtro azul na lente, essas coisas, isso aí não tem nenhum tipo de comprovação científica de que isso traga algum benefício. Então, a minha sugestão é que você não aceite esse tipo de coisa. E o antirreflexo, ele é meramente estético. Quando você coloca uma cobertura de uma película antirreflexo nas suas lentes de óculos, as pessoas vão enxergar os seus olhos com mais nitidez, porque o reflexo do óculos não vai atrapalhar a visualização dos seus olhos. Mas as lentes estragam mais rápido, especialmente se você não sabe lavar direito, e não são necessários. Aí depende da preferência do cliente, do usuário. Não é necessário, então, o antirreflexo? Quando querem oferecer para a gente? Não é necessário. Não... Tá? Ela é só opcional, por questões estéticas. Em relação aí essa proteção da luz azul,
Alguém não poderia fiscalizar um órgão aí, sei lá, Conselho de Oftalmologia, alguma coisa parecida, cobrar isso, exigir isso? Não existe uma lei sobre isso, de exigir que os laboratórios... Eu desconheço uma lei, mas isso é uma prática internacionalmente utilizada. Quer dizer, a radiação ultravioleta tem diversos males para tudo que estiver exposto, né, como a pele e os olhos. Então, ter um filtro ultravioleta é uma obrigatoriedade de qualquer empresa séria. Então, eu desconheço uma legislação específica, e por isso, não tendo legislação, não existe uma fiscalização, mas procurem óticas renomadas, confiáveis, na sua cidade, para que você tenha a certeza da origem das lentes e exija a garantia que a fábrica deve lhe entregar, onde preferencialmente deve constar essa proteção, e se não constar, você vai ligar para o serviço de atendimento ao consumidor da fábrica da lente, antes de fechar negócio, para se certificar de que a proteção ultravioleta existe. Tá vendo, pessoal? Fica esperto. Eu sei que vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho, os caras estão te falando um monte de coisa, eu sei como é que é. Eu conheço muita ótica, eu conheço muito cara que trabalha em ótica, eu conheço laboratório, sei como é que funciona dentro de um laboratório de oftalmologia, de produção de óculos e tal, é complicado. Tem que fiscalizar, tem que, de fato, o cara tem que dar notinha ali, olha, é da fábrica tal, essa lente aqui, então faz isso que o doutor falou aí, dá uma ligadinha no 0800, no SAC lá, Serviço de Atendimento ao Consumidor, vê se realmente tem aquilo que estão te vendendo. A impressão que dá é que eu estou falando negativamente em relação às óticas. Não. Mas há excelentes óticas em que isso é feito de maneira corriqueira, automática. Você não precisa nem pedir, o próprio vendedor atendente, ele já vai falar sobre as lentes com as quais eles trabalham, a qualidade dessas lentes, e oferecer tudo isso de maneira amigável. Então, não é uma briga, é simplesmente exigir o seu direito enquanto consumidor e paciente. Tá pagando caro, então tem que exigir, né? Tá pagando. E cá entre nós, os preços não são baratos atualmente. De jeito maneiro. A minha lente é importada, custa R$ 1.500 para fazer. Tá bom, barato. A lente nacional custa 500 conto. Então, você quer a nacional ou a importada? Poxa, mas eu, né? Exatamente.